Olá pessoal, o vídeo de hoje é um resumo sobre a arte do Antigo Egito. É um resumo porque a realidade é sempre muito maior. A arte egípcia se inicia no período pré-dinástico, ou seja, antes do primeiro faraó, período anterior à unificação do Egito. Existiam dois grandes reinos, o Alto e o Baixo Egito. Grande parte da sociedade egípcia estava centrada na crença da eternidade da alma, e isso é mostrado na sua arte, em esculturas, arquitetura, pintura e mitologia. No período pré-dinástico, se inicia as práticas de sepultamento com objetos para auxiliar a alma após a vida. Eles acreditavam na ressurreição e não na reencarnação. Ou seja, acreditavam que após a morte, sua alma iria retornar ao seu próprio corpo. Os barcos eram os objetos mais importantes nesse período, pois acreditavam que poderiam auxiliar no transporte do falecido para a vida após a morte. Inicialmente, os governantes eram sepultados junto com animais e escravos sacrificados para auxiliar o faraó quando voltasse à vida. Com o tempo, começaram a achar essa prática muito cruel e, ao invés de colocar pessoas e animais sacrificados, começaram a pintar e esculpir objetos que os representassem. Isso se iniciou no governo do último rei pré-dinástico, o rei Narmer. Em seu túmulo, animais sacrificados dão lugar a esculturas. Aqui vemos uma estátua do período. Na estátua vemos um babuíno representando uma divindade e contendo o nome do faraó Narmer inscrito em sua base. Os egípcios não tinham dúvida de que se preservasse a imagem fiel do faraó, ele viveria para sempre. Assim buscaram eternizá-lo através da arte. Para isso, artistas esculpiam a cabeça do rei e a colocavam na tumba, a fim de ajudar a alma a se manter viva através da imagem. Desta forma, o escultor ganhou importância na sociedade, ao ponto do nome egípcio para escultor significar aquele que mantém vivo. Porém, o artista não tinha espaço para a criatividade. Suas obras tinham regras rigidamente controladas por padrões estabelecidos. O primeiro conjunto de regras está na ideia da eternidade da alma. Não eram feitas para serem apreciadas na vida terrenal, mas para o momento da transição para a vida espiritual. Muitas das pinturas eram feitas em tumbas, para ajudar o falecido a lembrar de quem é quando voltasse à vida. Assim, para as pinturas ficarem mais próximas da realidade, eles desenvolveram uma técnica chamada de Lei da Frontalidade. A Lei da Frontalidade era um conjunto de normas rigidamente estabelecida, que se caracterizava pela ausência de tridimensionalidade. Nela, todas as partes do corpo devem ser retratadas do seu melhor ângulo. O tronco e os olhos devem ser retratados de frente, enquanto a cabeça, os pés, o nariz e as pernas devem ser desenhados de perfil. O objetivo era mostrar a maior realidade possível, mesmo se o resultado não parecesse natural. Outra regra muito importante era a hierarquia das imagens. O tamanho das pessoas é proporcional ao seu poder e sua importância. O amarelo claro era extraído do ocre. O verde vinha da malaquita e do cal, o preto do carvão, o vermelho do óxido de ferro ou hematita, o azul do silicato de cobre ou sais de cobalto. Misturados com clara de ovo ou cera de abelha, adquiriam uma consistência pastosa, ideal para a pintura. Os rígidos padrões também atingiam a escultura. Seu objetivo era preservar a eternidade e não as expressões momentâneas, assim suas formas são estáticas. Buscavam rigorosamente os aspectos essenciais e não os detalhes secundários. O bom artista era aquele que dominava todas as regras. Ninguém queria coisas diferentes. O artista não podia ser original. As regras deveriam se manter intactas por anos e anos. Assim, pouco se mudou na arte egípcia durante 3.000 anos. Esse foi o período onde o Egito conseguiu sua unificação, unindo o Alto e o Baixo Egito, aparecendo assim a primeira dinastia de faraó da história. Assim, o Egito iniciou um longo processo de forte centralização de forças e de momentos de enfraquecimento de sua centralização. Nesse período, os túmulos começam a ter um significativo aumento em seu tamanho, e a partir do faraó Queneres, adquirem tamanhos monumentais. A tumba é a mais antiga grande estrutura de pedra desse período. Neste período, os governantes eram sepultados na cidade de Ábidos, em mastabas. Eram construções retangulares de apenas um andar, que tinham a finalidade de sepultar o corpo do faraó,
que ficava em uma câmara no interior da construção. O primeiro faraó de destaque do Antigo Império é Djoser. Djoser ganhou muito dinheiro explorando as minas de cobre do Sinai e, com isso, resolve mudar a sede do poder para Mênfis. Para mostrar seu aumento de poder, Djoser busca aumentar ainda mais a altura de suas mastabas. Para isso, contrata o arquiteto chamado Imhotep. Para aumentar a altura das mastabas, Imhotep tem a ideia de construir uma mastaba em cima da outra, formando assim a primeira pirâmide de degraus do Egito. Outro faraó que teve grande destaque é Snefru. Snefru enriqueceu o Egito significativamente. A riqueza lhe permitiu construir a primeira pirâmide com os lados lisos do Egito, a Pirâmide Vermelha. Ela recebeu esse nome devido à cor avermelhada da rocha que reveste o seu interior. O segundo faraó da quarta dinastia é Quéops, um faraó de grande destaque para a história e para a arquitetura. Seguindo a tendência de concentração de poder e o aumento de gastos públicos com construções, Quéops contrata o arquiteto Ankaf com a missão de construir a maior pirâmide de todas, a Pirâmide de Quéops, em Gizé, uma das maravilhas do mundo antigo. Seu interior se torna mais complexo, contendo a câmara do faraó, da rainha, entre outras dependências. Se sabe muito pouco sobre sua vida e seu reinado. A única imagem completamente preservada do faraó é essa estatueta. Seguindo a mesma tendência do faraó anterior, o faraó Khephren ordena a construção da segunda pirâmide de Gizé, que leva o seu nome. A pirâmide de Khephren é a única que ainda tem o resto do revestimento que dava o aspecto liso da pirâmide. Reparem no tamanho das pessoas perto dos 143 metros de altura da pirâmide. Além da pirâmide de Khephren, o faraó também manda construir a grande esfinge de Gizé. É a maior estátua feita de monolito do mundo. Tem 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. As pinturas nas paredes das pirâmides se popularizam a partir do reinado de Teti. Agora, além dos custos das pirâmides, também tem os custos de sua decoração. A crescente construções de pirâmides e o inchaço da burocracia egípcia traz um descontentamento das forças locais, acarretando no fim do Antigo Império e o retorno do Alto e do Baixo Egito, iniciando um período marcado por uma forte instabilidade econômica, social e com pouca produção artística. Por volta de 2040 a.C., o rei de Tebas consegue estender suas terras para o Baixo Egito, conseguindo unificar novamente o Egito. Assim, inicia o período chamado de Império Médio. Foi um período centrado no fortalecimento do Egito e com pouca produção artística relevante, porém destaca uma escultura de grande beleza deste período. Essa escultura era de uma esfinge, porque seu penteado se estende horizontalmente na parte de trás, onde repousa ao longo de um corpo de leão. Tempos depois, ela foi para Roma e fez parte da grande coleção de arte egípcia do imperador Adriano. No Médio Império, o Egito tem sua primeira faraó mulher, Neferusobek, que, sem herdeiros, veio a enfraquecer sua dinastia, contribuindo para a invasão dos Hicsos e o início do segundo período intermediário. A ocupação dos Hicsos só terminou com o faraó Amoses I, que, a partir de Tebas, organiza suas forças para expulsar os invasores e reunificar o Egito novamente, dando início ao Império Novo e ao gosto pela expansão territorial. Ainda na 18ª dinastia, o Egito volta a ser governado por uma mulher. Desta vez é Hatshepsut. A faraó ordena a construção de um hipogeu, em homenagem ao deus Amon-Ra, Deus Sol. Hipogeus são túmulos escavados em rochas e com muitas galerias internas. Sua construção é considerada um dos impecáveis monumentos do Antigo Egito. Lembram que as esculturas e pinturas eram rigidamente controladas nos mínimos detalhes, como a posição do olho, do braço, como fazer o nariz, e assim não tinha muito espaço para a criatividade do artista? Depois que surge o faraó Amenófis IV e se rebela contra as rígidas regras artísticas e religiosas. Ao romper com as regras artísticas e com a lei da frontalidade, os artistas tiveram mais espaço para a criação, inaugurando um florescente período para a arte egípcia. Assim surge uma das obras mais conhecidas do Antigo Egito, o busto da Nefertiti, esposa de Amenófis IV. A emblemática escultura de 50 centímetros
possuem uma naturalidade até então jamais vista. O artista alonga o pescoço para dar um ar de elegância na escultura. Para parecer mais real, o artista utilizou quartzo para fazer o olho e depois pintou. Repare em seu olho esquerdo. Está estranho, né? Foi porque a obra está inacabada, faltando a pintura do seu olho esquerdo. A finalidade da escultura foi servir de modelo para retratar a Nefertiti em outras obras posteriores, pois a rainha não poderia ficar posando como modelo para todas as esculturas que fizessem dela. A forma como a escultura da Nefertiti foi achada merece um destaque. Ela foi descoberta pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchardt em 1922. Ludwig sabia que ele não poderia sair com a escultura do Egito. Então, para isso, ele mentiu para as autoridades egípcias, dizendo que a obra não tinha nenhuma importância histórica e artística. Assim, o alemão consegue levar a obra para a Alemanha, onde se encontra até hoje. O governo egípcio já pediu várias vezes ao governo alemão devolver a obra, mas a Alemanha ainda não devolveu. Amenófis IV também rompeu com a solene e rígida dignidade dos faraós anteriores, preferindo representar com sua esposa Nefertiti acariciando seus filhos sob as bênçãos do sol. Isso chocou enormemente os egípcios mais tradicionais. As mudanças feitas por Amenófis IV não pararam por aí. O faraó também tentou pôr fim ao culto politeísta e impor o culto monoteísta no Egito. Para ele só havia um deus supremo, o deus Atom, representado pelo sol. Para tentar consolidar o monoteísmo centrado em Atom, Amenófis IV troca seu nome para Akhenaton, em homenagem ao deus Atom. Essas atitudes revoltaram os sacerdotes e os líderes locais. Posteriormente, os sacerdotes apoiam outro faraó, o jovem Tutankhamon, de apenas 9 anos. E os sacerdotes buscaram retornar com todas as rígidas regras artísticas. Teve uma morte prematura aos 18 anos. Não houve tempo hábil para ser construído um grande túmulo. Assim, seu corpo foi sepultado em uma modesta tumba, abaixo do solo. Essa condição fez com que as areias do deserto o cobrissem, ficando assim escondido de saqueadores por séculos. O túmulo só foi descoberto em 1922 pelo arqueólogo inglês Howard Carter, praticamente intacto. Alguns dos objetos achados em seu túmulo ainda tinham o moderno estilo da religião de Atom, como por exemplo o trono real de Tutankhamon, mostrando Tutankhamon sentado na mesma altura de sua esposa. Isso poderia ter escandalizado os conservadores de seu tempo por não ter respeitado o tamanho das pessoas proporcionalmente ao seu prestígio. A imagem também mostra que o Deus Sol ainda estava presente em seu reinado e está estendendo suas bênçãos sobre o faraó e a rainha. Dentro do túmulo tinham vários objetos muito preservados. Uma escultura de ouro do faraó, estátua de cachorro, uma espécie de tataravô do galgo italiano, entre outros objetos. Mas o objeto mais famoso é a máscara de ouro que o cobria. Repare nos maiores detalhes de acabamento dos objetos. Grande parte disso só aconteceu graças ao faraó anterior, Amenófis IV. Agora, o próximo faraó de grande destaque foi o grande Ramsés II, um dos maiores governantes da história do Egito. Para saber mais sobre Ramsés II, assista nosso vídeo sobre o Antigo Egito. Após a morte de Ramsés II, o império se enfraqueceu e iniciou uma sucessão de invasões ao Egito. De maneira resumida, esse período se inicia com a invasão dos persas ao Egito e termina com a invasão dos macedônicos, por Alexandre o Grande. Sendo assim, o terceiro período intermediário foi marcado pelo período que o Egito foi dominado pelos persas. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. Assim, Ptolomeu ficou com o território do Egito, iniciando assim a dinastia Ptolomaica. Neste período, a arte egípcia adquire uma forte influência grega, devido seus governantes serem macedônicos. Cleópatra VII é a governante mais famosa e influente desse período, governando o Egito até a invasão da República Romana e o seu suicídio. Após a Antiguidade, tiveram outros acontecimentos que merecem destaque. Durante séculos, pouco se sabia sobre o Antigo Egito, pois não conseguiam traduzir sua escrita. A tradução só foi possível com o descobrimento da Pedra de Roseta. Durante o final do processo da Revolução Francesa, uma campanha liderada por Napoleão Bonaparte foi ao Egito, levando muitos soldados e muitos cientistas, pesquisadores e arqueólogos. Durante a campanha, os arqueólogos franceses descobriram uma pedra contendo o mesmo texto escrito em 3 idiomas diferentes: o hieróglifo do Antigo Egito, o demótico, escrita do Egito Tardio, e em grego antigo. Como já se sabia sobre o grego antigo,
Assim foi possível fazer a tradução de grande parte dos textos do Antigo Egito. Por fim, finalizaremos contando a participação do Brasil na preservação da história egípcia. Dom Pedro II tinha um grande interesse sobre a história egípcia desde criança, quando entrou em contato com uma vasta coleção de arte egípcia comprado pelo seu pai, Dom Pedro I. Em 1871, Dom Pedro II viaja ao Egito e lá visita todas as 18 pirâmides do Baixo Egito e fica impressionado com seu mau estado de conservação. Constrangidos com as observações do imperador, as autoridades egípcias fazem uma surpreendente doação ao imperador, a de um sarcófago ainda nunca aberto. O sarcófago pertencia a uma cantora que viveu no Egito no ano de 750 a.C. Assim, com os esforços de Dom Pedro I e Dom Pedro II, o Brasil se torna o país com o maior acervo do Antigo Egito da América Latina, tendo mais de 700 peças, entre múmias, animais, artefatos, amuletos e sarcófagos. Porém, na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio atingiu todo o Museu Nacional e hoje os funcionários do museu lutam com escassos recursos para tentar recuperar o que for possível da história, da nossa história.